Nos anúncios de imprensa que anunciavam as exposições dos Cosmoramas, é feito muito destaque ao facto de o público destas exposições ser um público que deve ser entendido como culto, distinto e amante das artes. No fundo, estas três características ajudam-nos muito claramente a perceber de que estas exposições são dirigidas, de facto, para uma burguesia, para uma alta burguesia, para um público letrado, até porque muitas destas exposições eram acompanhadas com folhetos, com descrições, portanto, no fundo, até bastante aprofundadas das imagens e do contexto das imagens. Muitas vezes até substituindo precisamente esse papel anterior que o apresentador tinha, o apresentador das caixas ópticas, que explicava o conteúdo das imagens e que narrava histórias. Portanto, de certa forma, muito desse conteúdo foi passado precisamente para estes folhetos e, portanto, isto tem que ver precisamente com a literacia do público. São exposições que se dirigem também bastante para o público feminino. E, portanto, no fundo, são feitas várias ressalvas nestes anúncios, enfim, dando indicações de que os espaços eram espaços apropriados e de decoro, portanto, no fundo, apesar de serem espaços semi-escuros ou semi-escurecidos, porque, de facto, o destaque devia estar na iluminação das imagens e não nas salas onde as imagens estão. Anteriormente, ou na altura, criou, no fundo, algumas dúvidas sobre, de facto, a adequação do espaço para o público feminino e muitos destes anúncios, nomeadamente até, enfim, quando alguns dos Cosmoramas que passaram por Portugal e foram para o Brasil, no Brasil encontramos vários anúncios a deixar isso bastante claro. Por outro lado, o preço das exposições, portanto, no fundo, no preço das exposições percebe-se que há uma distinção entre o adulto e a criança, portanto, no fundo, as crianças também eram bem-vindas, o que significa que a dimensão, no fundo, pedagógica, didática destas exposições, a propósito, no fundo, do ensino da geografia, era destacado. Há que ver também que, se tivermos com atenção a ver estes anúncios, descobrimos que muitas destas exposições são inclusive visitadas pelos reis. Portanto, no fundo, a monarquia também se desloca a estas exposições. Portanto, aconteceu em Portugal, aconteceu, enfim, na Áustria, aconteceu também no Brasil. O imperador visita a exposição do Cosmorama e isso dá-lhes, obviamente, portanto, no fundo, uma distinção social bastante grande. Quando nós falamos nos Cosmoramas e nos seus públicos, nós temos, em primeiro lugar, que enquadrar, não é, que o Cosmorama tem, de facto, essa espécie de continuidade histórica. Não é o primeiro dispositivo pelo qual se espreita através de lentes para chegarmos à observação de uma imagem, ter esse prazer de observação de uma imagem, mas é efetivamente um dispositivo que muito claramente, nós percebemos isso nos anúncios, faz uma afirmação relativamente àquilo que nós hoje chamaríamos o nicho de mercado a que se dirige. E quer diferenciar-se de uma maneira absolutamente evidente daquilo que é o público muito popular das caixas ópticas de rua, destes apresentadores ambulantes que muitas vezes apresentavam as suas imagens com conotações de uma relativa vulgaridade, com reproduções, muitas vezes de fraca qualidade, e ao mesmo tempo também não pertence ao universo exclusivo de grande privilégio que nós sabemos existir também nos instrumentos ópticos, por exemplo, na educação da aristocracia, das famílias reais. De alguma maneira há uma tentativa de abrir, de democratizar essa prática de privilégio a espaços semipúblicos, e digo semipúblicos porque eles têm uma entrada paga e isso também é um elemento moderno. E é uma entrada paga, efetivamente, a quem também iria visitar os teatros, outros espetáculos que muitas vezes decorriam nos locais das cidades onde os Cosmoramas também se instalavam. Havia essa preocupação de ter uma certa proximidade com um público que frequentava outro tipo de instâncias e, efetivamente, o Cosmorama vai abrir a essa burguesia urbana, emergente, culta, para a qual a instrução através da imagem
era absolutamente essencial. E essa era uma das grandes bandeiras dos cosmoramas, não é? Que todos eram bem-vindos, as mulheres, as crianças, para um espetáculo recreativo e educativo. A ideia da instrução é muito importante. Vários anúncios referem, não é, que se aprende mais numa hora de visita no Cosmorama do que em 3 meses a ler atlas de geografia e de história. Da ideia de que ver é aprender, e isso numa época ainda antes da grande revolução da imagem, não é? Antes da fotografia e depois mais tarde do cinema, é algo muito fundamental e estruturante dessa modernidade que o Cosmorama faz e do público que pretende efetivamente cativar. Quando o Cosmorama surge no Palais Royal, ele vem associado de toda uma vida, digamos, de decadência, se assim se pode dizer. É no Palais Royal que surgem os primeiros cafés, é no Palais Royal que existe teatro, é no Palais Royal que existe circo. Portanto, o Palais Royal é um espaço de fruição cultural, de encontro social. Eles dizem, vários escritores falam que nessa altura o Palais Royal era uma espécie de encontro com o mundo, portanto era lá um espaço de muito cosmopolita e de uma oferta bastante plural. Existiam também espetáculos de teatros de sombras, para além do Cosmorama. Os Cosmoramas selecionam, ou melhor, decorrem de uma seleção bastante grande de imagens para cada exposição. E, portanto, em vez de expormos, tal como nos salões, dezenas e dezenas de pinturas em cada exposição, aqui estamos a falar de uma seleção de 8 a 12 pinturas. Estas 8 a 12 pinturas, no fundo, estavam sequenciadas de uma forma até, se quisermos, bastante racional e que se diferenciavam muito daquilo que acontecia com as caixas ópticas, porque, efetivamente, aquilo que acontecia era que nas caixas ópticas, por termos muitas lentes, muitas vezes quase coladas umas às outras, íamos fazer com que o público também se acotovelasse e também, por assim dizer, se superpusessem uns, por assim dizer, aos outros para conseguirem ver. Por outro lado, as lentes estão colocadas a uma altura que nem sequer exige que o público se debruce muito, portanto, no fundo, que não chegue a nenhuma pose, por assim dizer, mais indecorosa ou mais desconfortável. Nós temos aqui na exposição até uma fotografia num contexto português de uma caixa óptica onde vemos esse aglomerado de pessoas, de um público, numa feira, a tentarem ver de facto as imagens. E uma das coisas que acontece, enfim, nessa imagem é esse público ser basicamente masculino. E que pode muito ter que ver precisamente com esse tipo de conotações que as caixas ópticas tinham neste contexto de feira e que deixam de ter precisamente nos Cosmoramas.